Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar hoje de como você tomar decisões, como você ter a vontade de Deus na sua vida, nas pequenas decisões e nas grandes decisões da sua vida. E para a gente começar, eu acho que é bom a gente já fundamentar um chão aqui para a gente poder construir em cima dele, que é um versículo que está, na verdade, dois versículos que estão lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, um ponto de partida para que eu e você a gente consiga viver a vontade de Deus para a nossa vida, nas pequenas decisões, começa com a gente não se apoiar no nosso próprio entendimento. O que isso significa? Significa você não apoiar naquilo que você sabe, naquilo que você já é experiente, naquilo que você acredita que seja o melhor caminho para a sua vida. A Bíblia vai dizer para a gente não se conformar com esse mundo. E antes de Jesus, basicamente tudo que a gente aprendeu é como o mundo funciona, como as coisas acontecem no mundo. Então a gente corre o risco de se apoiar naquilo que nós aprendemos, nos nossos sucessos, nos nossos acertos, naquilo que nós estudamos, na razão, e a gente se apoia nessas coisas que nós temos e corremos o risco de achar que sabemos tudo. Então isso já nos impede de talvez viver a vontade de Deus, porque talvez a vontade de Deus também para a sua vida, como eu já falei em outros vídeos aqui, vai exigir fé, vai exigir que a gente faça coisas que estão fora do âmbito da razão, mas que vai exigir de mim e de você acreditar naquilo que eu não posso ver, como diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é uma certeza, uma convicção das coisas que eu não posso ver. Então, se eu me apoio no que eu sei, eu já dificulto muito qualquer coisa que eu possa fazer para tomar alguma decisão. Segundo ponto, Salmos 119, versículo 105, vai dizer que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Como que nós vamos conseguir tomar uma decisão baseado na vontade de Deus, se Ele que deixou a Bíblia para nós, escrita e inspirada por Deus, por meio de muitos homens de Deus? Como que a gente vai viver a vontade de Deus se a gente nem sabe o plano de Deus, nem sabe o que Jesus fez, não sabe como é a vida, as leis que Jesus deixou para nós, os princípios, os fundamentos das Escrituras? Como? Não tem jeito, porque ela é uma luz, ela é uma lâmpada, é aquilo que quando está tudo escuro, de repente ela ilumina. Quando eu não sei uma coisa sobre o meu casamento, a palavra me ilumina. Quando eu não sei algo sobre finanças, ela me ilumina. Quando eu não sei algo sobre qualquer princípio, qualquer espaço da vida, a palavra de Deus tem algum tipo de orientação e resposta. Muitas vezes nos abrindo o entendimento para que a gente veja algo novo e ao mesmo tempo nos instruindo de coisas que a gente já tem esquecido e a palavra vem nos lembrando. Não tem como a gente ter sucesso, ser bem sucedido em tomar decisões na nossa vida se a gente não lê a palavra. Uma outra forma que a Bíblia também nos orienta, e está vendo, eu estou dando orientações bíblicas para você, são só versículos bíblicos. É um texto de Tiago, capítulo 5, que ele diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá de bom grado. Peça, porém, sem duvidar, porque o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que vem e vai. Né? Se a gente duvida das coisas de Deus, se a gente pede as coisas com dúvida, talvez a gente nunca receba. Mas o interessante é que a Bíblia fala: cara, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Para ter esse canal, para liderar pessoas, para liderar ministérios, como eu faço aqui, eu oro e falo: Deus, me dê sabedoria. Me dê a sabedoria necessária, me dê uma provisão de sabedoria. Eu aprendi isso com um grande homem de Deus, ele falava aí essa frase desse jeito, né? Provisão de sabedoria necessária para aquilo que eu tenho que fazer, para a empreitada que eu estou fazendo. E aí, então, nós vamos para a oração. Por que eu deixei a oração por último? Porque eu entendo, sim, que a gente tem que ser sincero de coração, a gente tem que ter um coração quebrantado diante de Deus e tudo mais. Mas eu deixei a oração por último, não coloquei a oração primeiro, porque eu queria antes trazer esses fundamentos para você das Escrituras. Porque muitas vezes a gente quer orar, mas a gente não conhece a Bíblia. A gente não entende que muitas respostas bíblicas, elas são respostas a orações que nós poderíamos estar fazendo. Às vezes nós estamos orando coisas que Deus já disse nas Escrituras para nós o que a gente tem que fazer. Era só ler e fazer, mas a gente quer ficar orando interminavelmente. E esse ponto eu quero bater aqui, para você conseguir tomar decisões, viver a vontade de Deus na sua vida, nas pequenas decisões, você não pode espiritualizar tudo.
Então, ao mesmo tempo, a gente não pode confiar no nosso entendimento, no que a gente sabe, que é o que eu falei lá no início, mas a gente também não pode exagerar numa espiritualidade em que parece que eu simplesmente jogo as coisas na minha oração e Deus agora que se vire para fazer. Deus deixou coisas para que a gente fizesse. Deus deixou coisas para que a gente cumprisse. Se você ler o livro de Provérbios, ele vai falar, por exemplo, para a gente não começar a fazer coisas na nossa vida sem antes olhar, sem antes calcular. Jesus vai dizer isso no Novo Testamento, ele fala, ninguém vai para a guerra e não calcula o tanto de soldado que tem, o tanto de soldado que o inimigo tem. Ninguém começa a construir uma torre e não pensa, cara, quanto que vai custar? Será que eu vou terminar isso? Ninguém pensa, a Bíblia também vai falar sobre o problema da preguiça. Ela vai falar sobre questões emocionais. Então, se você está orando por coisa, a Bíblia está te alertando, olha, o homem que se ira facilmente como uma cidade sem muros, o que ele está dizendo? Um homem que se ira facilmente está vulnerável a qualquer tipo de dano. Então, você é bravão, corajoso, pode ser que um dia você encontre alguém mais bravão, mais corajoso que você e você vai ter muitos problemas. Pode ser que no seu estresse você está arruinando a sua família sem perceber. A Bíblia diz que a tola destrói a casa com a própria mão, mas a sábia edifica. Ensina a criança no caminho que deve andar. Está vendo quantas coisas que às vezes nós ficamos orando, mas a Bíblia está nos instruindo o que fazer. A Bíblia está nos mostrando o que fazer. Às vezes nós estamos orando coisas para o ministério, mas nós deveríamos estar lendo a Bíblia, porque ela está nos dizendo o que fazer. Então é um mix aqui de que nós devemos orar, porque a Bíblia diz, peça a Deus sabedoria. Eu não tenho sabedoria, Deus me dê sabedoria, peça a Deus, é uma oração. Mas ao mesmo tempo, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a sua palavra. Mas também não adianta só se entupir de conhecimento e acreditar que tudo que está na sua cabeça é a resposta. Muitas vezes, para que a gente tome decisões nas pequenas coisas, nas grandes coisas, que estão de acordo com a vontade de Deus, que são santas, que são justas, que são de uma forma nobre, nós precisamos da palavra de Deus. Não tem como. Nós precisamos da oração. Não tem como. Não tem mágica. Não é lindo e maravilhoso. É algo que pela fé nós fazemos. E eu garanto para você, que se você praticar essas coisas na sua vida, oração, leitura bíblica, e aplicar essas coisas na sua vida, você vai colher o fruto disso.